A paz, meu querido, nós estamos aqui mais uma vez meditando na palavra do Senhor, aqui no livro de Atos, capítulo 16, e eu espero que esta meditação sirva para edificação para você, sirva de consolo, de inspiração, pois a palavra do Senhor, ela é bússola para nós, ela nos guia, ela nos alimenta, e eu creio, querido, que essa palavra ela pode te alimentar. Não se esqueça de que toda a palavra é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, nos instruir, nos tornar aptos para a boa obra, perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Aqui, meu querido, em Atos capítulo 16, nós vemos o apóstolo Paulo em plena atividade missionária, como ele, na verdade, desde a sua chamada, se lançou integralmente no reino de Deus e ele avançou sem olhar para trás, sem amar a sua própria vida. E aqui no capítulo 16, eu separei assim 4 aspectos para nós abordarmos nesse resumo rápido e devocional, porque o que eu quero, querido, aqui nós possamos, eu refleti bastante nesse capítulo, mas aqui não quero fazer uma exposição apologética, um estudo doutrinário, hermenêutico, nada disso. O que eu quero, querido, é que você possa ser motivado a ler a palavra, é que você possa ser motivado a meditar aqui, porque o Espírito de Deus pode te dar muito mais do que nós podemos imaginar. Eu quero que você, meu amado, ame a palavra de Deus e medite nela todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. E aqui do versículo 1 ao versículo 5, nós vemos que chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego. Querido, Paulo olhou para Timóteo, jovem, rapaz que estava disposto a seguir Jesus, que estava disposto a se concentrar, filho de uma judia crente e de pai grego. Que temos aqui, querido, um lar dividido, um lar que não tinha tradição, um lar que não tinha história, mas um lar que tinha uma mulher de fé e um filho que seguiu fielmente, instruído ali. E depois nós vamos ver que Paulo envia a carta de Paulo aos Timóteos, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Timóteo que teve uma família crente, fiel, mas nós podemos ver ali, infelizmente, que o seu pai grego não era tão fiel assim. Mas no mínimo, querido, eu creio que ele era um homem que permitia sua esposa frequentar a igreja, frequentar as missões, frequentar, estar junto, e Paulo também ia. E eu quero aqui destacar, queridos, o aspecto de Paulo, esse aspecto ativo na obra de Deus, porque Paulo apóstolo, Paulo o líder da igreja, Paulo o pastor da igreja, Paulo aquele que guiava a igreja, Paulo aquele que se importava, que sofria, que pregava a palavra, e Paulo aquele, meu amado, que recrutava jovens, que recrutava homens para estar na obra. É preciso ter visão de Deus, é preciso ter o olhar de Deus, é preciso ter a unção de Deus para que o homem possa olhar como Deus vê. E Paulo olhou Timóteo como Deus o via e o lançou para a obra. Eu quero dizer, queridos, que assim tem que estar um homem de Deus, fazendo a obra, acordando cedo pela obra, andando pela obra, dormindo tarde pela obra, olhando, pregando, ensinando e pedindo: Senhor, me dá visão para alcançar mais homens de Deus. Porque assim fez Jesus quando orou pelos discípulos. E Deus deu a ele 12 discípulos, e deu mais 70 discípulos, e deu muito mais discípulos e mulheres que o seguiam. E Paulo também conseguiu recrutar numerosas pessoas que ele depois ia reconsolidando. Mas agora o que eu quero frisar, queridos, são 2 coisas. Você pode ser Timóteo e você pode ser Paulo.
Se você for Timóteo jovem, se você ainda não foi enviado para as missões, que você creia, que você se lance, que você faça a obra, porque um dia Deus pode te chamar. Talvez não tão jovem quanto Timóteo, mas Deus já te chamou. Deus já falou o seu coração. Deus já falou com você. Então é só você perseverar e permanecer na palavra. E aqueles que estão na posição de Paulo, que lidera uma igreja, que lidera um local, que lidera, olha, Deus te chamou para enviar homens, para ser pescador de homens e para enviar homens. Deus não te chamou para cuidar de um prédio, Deus não te chamou para ser administrador, mas Jesus, quando chamou os discípulos, isso continua até hoje, Ele chamou homens para pescar homens, para equipar e mandar para a obra. Então nós temos aqui também, queridos, segundo ponto, recebendo a visão de Deus e imediatamente pondo-a em prática, aqui no versículo 6 ao versículo 10. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Pergunta, o Espírito Santo pode impedir de pregar a palavra? Pode. O Espírito Santo é aquele que guia, e quem está sendo dirigido pelo Espírito Santo é direcionado pelo Espírito Santo. Então se o Espírito Santo falar assim, aqui não, eu quero que vocês mudem a história, então vai mudar a história. Assim, versículo 10, que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Queridos, assim que teve a visão, imediatamente. Quando que um homem de Deus tem que cumprir aquilo que Deus quer que ele cumpra quando Deus dá a visão? Imediatamente. Normalmente. A não ser que Deus chame e dê detalhadamente que é para longos dias, como Ele profetizou para Daniel, isso que eu vou te dar para longos dias. Olha, João, essa profecia que eu estou te dando é para o tempo de agora, de amanhã e para muitos dias depois. Coisas que ainda vão acontecer. Mas o tempo de Deus, o tempo que Deus quer trabalhar na sua vida é hoje, imediatamente. Deus tem uma visão para ser completada hoje, que não demora, que não está esperando, que não quer ser procrastinada, que não quer ser adiada. Você precisa pedir a Deus revelação para aquilo que Deus quer que você faça hoje. E Deus não quer que você adie para amanhã. O que será, querido, que Paulo fez? Paulo, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Eles foram em busca de um novo local, porque o Espírito Santo os estava impedindo de pregar a palavra num lugar e o Espírito Santo os guiou para outro lugar. É claro que aqui eu estou falando de dependência de Deus, dependência do Espírito de Deus, dependência daquilo que Deus quer, porque eu estou falando de um homem como Paulo que estava totalmente entregue à obra dele, e não de homens às vezes como nós, duvidosos, que não têm uma vida plena com Deus, e aí não sabe o que Deus quer, e é nisso que a gente muitas das vezes erra, meus amados. Nós precisamos mergulhar nessa palavra, mergulhar numa vida com Deus, para que Deus possa nos direcionar. Terceiro ponto, indo de cidade em cidade e em lugares onde havia gente para ouvir. Do versículo 11 ao versículo 15, queridos, nós vamos ver Paulo indo de cidade em cidade, indo de lugar em lugar, e nem todos os lugares que Paulo ia ele era bem aceito. Amados, vou ler aqui um pedaço para vocês. Tendo, pois, navegado a Trode, seguimos na direitura a Samotracia, no dia seguinte a Nápoles, dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito da colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Versículo 3, em pedacinho, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher de Tiatira, chamada Lídia, se converteu, temente a Deus. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, versículo 16, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel
ao Senhor entrar na minha casa ali ficar, e nos constrangeu a isso. Ela constrangeu a isso. Ela insistiu para aquilo, para que os homens de Deus entrassem na sua casa, ele compartilhasse do conhecimento de Deus. Queridos, a estratégia de Paulo era, ele chegava num lugar, ele ia para a sinagoga, ele explanava a palavra, ele falava de Cristo, ele ia para a praça, ele ia para algum lugar e ele procurava gente para o escutar de cidade em cidade. E nesta cidade uma mulher parou para escutar. Mas, queridos, versículo 16: isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando, retira-te. Queridos, aqui tinha um espírito maligno, dando revelação, adivinhação, dando lucro para os seus donos. E Paulo ali, com o poder de Deus, mandou se retirar. E por aquele espírito se retirar, deu um grande prejuízo aos seus donos. Vendo seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Então é o quarto ponto: confrontando as trevas, sofrendo as consequências e manifestando a glória de Deus. Confrontando as trevas, sofrendo as consequências e manifestando a glória de Deus. Queridos, Paulo aqui confronta as trevas, expulsa demônios, fala a verdade, e mesmo se for para desfazer o lucro de pessoas que estavam ganhando dinheiro com isso, ele desfaz. Não tem medo. É o que nós precisamos hoje. É o que a igreja precisa hoje. Ter coragem de desfazer as obras do diabo, ainda que desfaça o lucro de algumas pessoas, sejam elas quais forem, e de denunciar o pecado e as obras das trevas. Porque para isso vem a igreja, para manifestar a luz de Deus e para desfazer as trevas do inimigo. Então aqui Paulo, ele confronta as trevas. A igreja tem um chamado, querido, para bater na porta do inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão. Então a igreja tem que atacar, como Paulo fez aqui. Ele atacou, mas ele sofreu retaliações. Veio autoridades, veio multidão de povo, veio autoridades civis e religiosas querer prendê-lo, prenderam e levaram ele depois a um julgamento, né? E o fato é, queridos, que ele foi preso, que ele foi expulso da cidade. E nós vemos aqui no final, então, foram ter com eles, e lhes pediram desculpas, e relaxando-se-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Então nós vemos aqui que Paulo, entrando na cidade, pregando a palavra, confrontando as trevas, foi confrontado também. O diabo veio, ele conseguiu lá argumentar que ele era, mas depois de ser açoitado, depois de ser humilhado, foi humilhado. Quando veio o julgamento justo, pelo fato dele ser um cidadão romano, as autoridades relaxaram a sua prisão, mas falaram: olha, nós queremos que você saia da cidade, nós não queremos você aqui. E ele foi conversar com os irmãos na casa de Lídia, aquela mulher que o constrangeu a ficar lá. Então, queridos, eu sei que Deus está motivando você, está me motivando, está falando pelo Espírito para todos nós, para que nós possamos também ser movidos pelo Espírito Santo para confrontar as trevas, para não ter medo de ser confrontado pelas trevas, porque nós seremos vitoriosos e seremos consolados por Deus. Que eu e você possamos estar com a igreja, comprometidos com a igreja, uma igreja ativa, na personalidade paulina, uma igreja crescendo com jovens
com a personalidade de Timóteo. Que hajam Paulos e Timóteos no Espírito de Cristo, hoje, em nossas igrejas. Em nome de Jesus. Amém, queridos.